dessa situação. Certo. Eu vou, antes de fazer a próxima pergunta, eu vi que a Angélica fez uma pergunta relativa à rescisão de contratos. Angélica, se você puder só detalhar melhor ali a questão, aí eu já repasso. Só uma confirmação, a Cláudia fez uma pergunta no decorrer da fala, se aquela questão do acordo individual até o 3.035 do salário, se esse valor, ele é o valor do salário base. Sim. É o do salário base, então. Tá. A Márcia também Tem fez uma pergunta. benefícios, tá, Everton? A gente tem que sempre Oi? considerar, a gente sempre vai considerar o salário sem os benefícios, Tá. tá? Aliás, falando em benefício, tem alguns benefícios que podem ser suspensos nesse momento. Por exemplo, vale transporte. Né? Uhum. Para quem paga vale transporte para professor, para auxiliar de limpeza, para secretária, enfim. Nesses dias em que o funcionário não vai até a escola, o vale transporte pode ser suspenso. Daí tem que conversar com os contadores para fazer os descontos certinho. Tá. A Márcia teve uma pergunta ali, vou tentar responder aqui, você me confirma se é isso, Silvia. Tá. Ela colocou, se a gente avisa o Simpropar e ele precisa dar o retorno da aprovação ou só a comunicação vale. Você falou no caminho que se ele não der o retorno, está aprovado Isso. diretamente, é O isso? sindicato tem 10 dias a partir da comunicação para dar um retorno ao empregador se há uma concordância com o acordo individual ou se ele vai abrir uma negociação coletiva para a categoria. Nesses 10 dias, não havendo esse retorno, você pode entender que há aceitação tácita do acordo individual. Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? Que efetivamente essa comunicação seja recebida pelo sindicato. Então, Certo. peçam aquela validação de confirmação de recebimento de e-mail, peçam na mensagem de vocês para que haja uma resposta informando e atestando o recebimento dessa mensagem. Tá. Com relação à férias, Silvia, Tá. a gente teve uma pergunta no nosso grupo das associadas Uhum. anteriormente, ela se replicou aqui. Como que vai funcionar a aplicação das férias agora? Por exemplo, as 48 horas de aviso, a data do pagamento. E também se a gente poderia fazer, a Angélica trouxe isso, outras pessoas colocaram, fazer as férias retroativas, ou seja, esses últimos dias que nós ficamos com a equipe em casa, eu poderia passar a validá-los como férias. Se efetivamente esses funcionários não executaram nenhuma atividade para a escola, a gente pode fazer esse período, não digo das férias, mas do recesso, tá? Porque as férias Tá. demandam aviso prévio, daí não teria como impor isso aí. Aí seria esse aviso de 48 quarenta horas e oito mesmo que horas. está na medida. Então, por exemplo, hoje eu decidi que eu vou dar férias para os meus funcionários. Eu tenho que fazer o aviso. Se eu fizer o aviso hoje, as férias deles vão se iniciar daqui 48 horas. Ou seja, 2 dias úteis, né? Certo, perfeito. Com relação a colocar a suspensão do contrato ou a redução da carga horária válida a partir de hoje, por exemplo, ou de amanhã, ou desta semana, de uma data O funcionário tem específica. que ser comunicado previamente. Tá, e o que que a escola vai ter que pagar neste período? Ela pagaria os primeiros dias integralmente e os próximos dias só Você vai proporcional, ter e que isso vai entrar no fazer, benefício? vai ter que fazer um cálculo proporcional do salário desses primeiros dias do mês de abril, né? Esses teriam que ser pagos integralmente, e a partir do momento em que houver a comunicação da redução de carga horária e de salário, o valor proporcional à redução. Certo. Temos várias perguntas aqui, Silvia, relacionadas ao banco de horas. Tá. Se a gente segue o procedimento padrão
por exemplo, que é ter o acordo com o Simpropar, com o Uhum. sindicato homologar, né, esses critérios para você dizer que efetivamente está sendo um banco de horas agora, se é só o termo de acordo de banco de horas, como é que funciona operacionalmente? A única coisa que mudou sobre banco de horas, excepcionalmente, é o tempo de compensação, né? Que antes nós tínhamos, eu não me recordo pela convenção dos professores, mas se eu não estou enganada, eram 6 meses, né? Para fazer a compensação do banco de horas. Quando tinha a homologação, sim. Isso. Então, desses 6 meses, nós saltamos para até 18 meses a possibilidade de compensação agora. É a única diferença. De resto, permanece tudo igual. Tá certo. Então a parte operacional faz um acordo, tudo isso. Tudo isso. Uhum. E aí a gente vai poder, né, só esclarecendo, continuar compensando. Eu não preciso resolver até dezembro, vou ter até o meio do ano que vem Vai para ter até mais, 18 final do ano meses, que né? vem Seria 1 ano e praticamente, meio, praticamente final do ano que vem. Uhum. Para fazer a para tirar tudo isso. compensação dessas horas. Tá, perfeito. Então, acho que isso ficou claro, né? A gente segue só fazendo um resumo das várias perguntas com o sindicato para o pessoal dizer se ficou alguma pendência. Uhum. Segue efetivamente os critérios que já usávamos, só mudando o tempo para você fazer a compensação. A gente faz o termo de acordo de compensação de horas. Com relação às férias, a gente sim tem que avisar com as 48 horas. Não podemos usar Isso. retroativo, a não ser que seja usado o recesso, né? Que a gente tem no Uhum. meio do ano. Perfeito. E a gente tem o pagamento das férias, se eu me corrija se estiver enganado, na medida provisória ele fica para o mês seguinte, né? Eu posso Isso. pagá-lo Isso só mesmo. depois, não precisa Pode. ser imediato. É só o aviso que ele pode ser antecipado para 48 horas. Tá certo. Daí nós temos aqui com relação às rescisões. Aí o pessoal fala assim, bom, há um contrassenso aqui que dificulta, né, para a gente tomar essa decisão enquanto gestor, que é, se eu tenho que garantir as 800 horas para o grupo de alunos que são da etapa obrigatória, então, desta equipe de professores, eu não posso fazer redução de jornada. Sim. A não ser que aí é uma questão. Então, legalmente, essa é a resposta, né? Agora, quando a gente tem, em termos de gestão, né? Se você tiver mais pessoas, se você tiver como fazer um rodízio, enfim, Uhum. efetivamente é possível, né, Silvia? Não quer dizer que aquela compensação tem que ser exatamente com aquele professor regente Não, não, de exclusivamente. forma alguma. Até porque a gente vai ter situações, por exemplo, que o professor regente estuda, né, faz uma graduação ou faz uma pós-graduação, e pode haver coincidência dele ter aula nesse dia e do dia em que for agendado uma reposição, enfim. O importante é que a escola Uhum. cumpra as 800 horas letivas na etapa obrigatória. Tá. Com relação ao calendário, quando ele já tem previsão de mais de 200 dias, o que exceder pode ser compensado? Pode, sem problema nenhum. A Letícia está Só perguntando aqui. a única Pode falar. coisa, Everton, refaçam os calendários, tá? E tenham calendários, ainda que você vá usar esses dias a mais que já haviam como forma de compensação, tenha um calendário novo, um documento novo, para que possa ser protocolado junto ao órgão competente com essas alterações, tá? Perfeito. E até compartilhado mesmo com as famílias, né, Perfeito, na perfeito. formalização desse acordo. Do ponto de vista contratual, é importante até que a gente faça um termo aditivo, né, ao Uhum. contrato registrando esse acordo com as famílias. Ótimo, excelente. Seja ele de redução de valor, seja ele de alteração de calendário também, porque quando as famílias firmaram o contrato com as escolas no início do ano, a elas foi apresentado um calendário naquele momento, né? Uhum. Então, a gente vai reapresentar ou vai apresentar um calendário novo. Então, é importante, é um termo aditivo muito simples, não tem grandes segredos, né? Só dando ciência da alteração dos dias letivos que serão usados aí no ano de 2020. Tá.
A Letícia nos pergunta aqui com relação aos 6% do Vale Transporte, se a gente pode descontar esses 6% do Vale Transporte. Se o funcionário não está utilizando o Vale Transporte nesses dias, a escola não tem obrigatoriedade de fazer o desconto. Tá. Tá? O pagamento do Vale Transporte não precisa ser realizado. Então, isso vocês vão ter que acertar com os contadores na hora da emissão da folha de pagamento e dos olerites de vocês.